serão citados pelo correio, observado e disposto no artigo 247, sendo ainda publicado o edital, nos termos do inciso 3 do artigo 259. Parágrafo 2º. Nas primeiras declarações extrair-se tantas cópias quanto forem as partes. Parágrafo 3º. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. Parágrafo 4º. E cumpre ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público ou ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já tiver representada nos autos. Artigo 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes em cartório pelo prazo comum de 15 dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes. Inciso 1. Arguir erros, omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação de inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Parágrafo 1º. Julgando procedente a impugnação referida no inciso 1, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Parágrafo 2º. Se acolher o pedido de que se trata o inciso 2, o juiz nomeará outro inventariante observada a preferência legal. Inciso 3º. Parágrafo 3º. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso 3º demanda a produção de provas que não há documental, o juiz rematará as partes às vias ordinárias e sobrestará até o julgamento da ação a entrega do quião que na partilha couber o herdeiro admitido. Artigo 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. Se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não há documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quião do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Artigo 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 dias, após a vista que se trata do artigo 627, informará o juízo de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. Artigo 600 da avaliação e do cálculo do imposto. Seção 5. Artigo 630. Fim do prazo previsto no artigo 627, sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 620, parágrafo 1º, o juiz nomeará perito para avaliação das cotas sociais ou apuração dos haveres. Artigo 631. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará que for aplicado o disposto no artigo 872 e 873. Artigo 632. Não se expedirá carta precatória para avaliação de bens situados fora da comarca, onde corre o inventário, se eles forem de pequeno valor, ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado. Artigo 633. Sendo capaz de todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública intimada pessoalmente concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações aos bens de espólio. Artigo 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se aos demais. Artigo 635. Entregue o laudo da avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que correrá em cartório. Parágrafo 1º. Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz decidirá de plano, à vista que constar dos autos. Parágrafo 2º. Julgando procedente a impugnação,
o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão. Artigo 636. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras. Artigo 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no prazo comum de 15 dias, proceder-se ao cálculo do tributo. Artigo 638. Feito o cálculo sobre ele, serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório e em seguida a Fazenda Pública. Parágrafo 1º. Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. Parágrafo 2º. Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo de tributo. Seção 6 das colações. Artigo 639. No prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termos auto ou por petição, a qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os que possuir, tratar-lhes o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Artigo 640. O herdeiro que renunciou à herança ou que dela foi excluído não se exime pelo fato da renúncia ou da exclusão de conferir para o efeito de repor à parte inoficiosa as liberalidades que obteve do doador. Parágrafo 1º. É lícito ao donatário escolher dentre os bens adotados tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Parágrafo 2º. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda a licitação entre os herdeiros. Parágrafo 2º. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Parágrafo 3º. Separados os bens, tantos quanto forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições desse código relativas à expropriação. Parágrafo 4º. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, que sejam adjudicados para o seu pagamento os bens reservados, o juiz pode deferir o pedido, concordando todas as partes. Parágrafo 5º. Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Artigo 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar que o documento que comprova suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Artigo 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação do inventário. Parágrafo único. Concordando-se as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça a separação dos bens para o futuro pagamento. Artigo 645. O legatário
é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio. Inciso 1º, quando toda herança for dividida em legados, e o segundo, quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Artigo 646. Sem prejuízo do disposto no artigo 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio foi executado. Seção 8 da partilha. Artigo 647. Cumprindo o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formule o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo 1.